Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo onde vamos falar sobre o rebranding do canal. Que era um tópico que já tinha sido abordado por mim num outro vídeo anterior, que falava precisamente sobre os planos futuros para o canal. Mas antes disso, vamos então rodar a nova intro. Muito bem, então o que é que mudou? Mudou muita coisa. A começar no nome, que mudou de Aurora Digitalis para Extrasfera. Mudou também a imagem, como de resto acabaram de ver agora na intro. E já agora faço só um parênteses para vos dizer que não existe só uma intro. Eu criei várias intros, cuja base é a mesma, mas depois há sempre um detalhe que é diferente. E para que vocês tenham a noção do que é que eu estou a dizer, depois no final deste vídeo eu vou-vos deixar todas as intros a seguir umas às outras e certamente que vocês vão achar piada, porque é sempre engraçado. Isto para não ser tão monótono, não é? Ser sempre a mesma coisa. E assim vai variando. Muito bem. Feito o parênteses, devo então dizer-vos que, além portanto, do nome e da imagem, também o próprio website mudou, e mudou completamente, não tem rigorosamente nada a ver com o website anterior. Aliás, tudo isto foi feito de raiz, como é óbvio. E neste vídeo vamos debruçar-nos um pouco mais sobre o próprio website. Claro que vocês devem lá ir, explorar por vocês próprios, mas no fundo isto é um vídeo de cortesia onde eu próprio vos apresento o website e também as diferenças que podem existir aqui. Muito bem, então é assim. Relativamente ao website, existem, digamos, o cabeçalho tem várias opções. As quatro principais é o sobre mim, os artigos, os extras e suporte e uma página de contacto. Vamos começar com o sobre mim e com o contacto, porque são páginas standalone, portanto, valem por si próprias, não estão inseridas propriamente numa área, numa das grandes áreas, porque artigos e extras e suporte são duas grandes áreas do website. Estas páginas são páginas, eu diria, não são independentes, obviamente, mas valem por si próprias. E no sobre mim tem, portanto, uma breve resenha sobre o meu percurso, e inclusivamente, é muito breve, obviamente, mas inclusivamente tem lá uma parte sobre os meus gatinhos. E no contacto tem um formulário e também tem o meu e-mail. Mas caso queiram contactar-me, o melhor é fazerem através do formulário, por uma razão muito simples. É que o formulário vai gerar um e-mail que vai ser enviado para uma caixa específica, ao passo que o e-mail vai para uma caixa geral, onde vai tudo e mais alguma coisa, e portanto, claro que os tempos de resposta, pois necessariamente, serão mais longos. Seja como for, tem essas duas formas de me contactar. Muito bem. Posto isto, vamos falar das duas grandes áreas do website, que é a área de artigos e a área de extras e suporte. Então, é assim, vocês no cabeçalho, se forem lá a qualquer uma destas duas áreas, vai-se abrir um mega menu. Portanto, em qualquer uma delas, abre-se um mega menu. Mega menu esse que dá acesso a tudo o que tenha a ver com essa área, como é óbvio, não é? Com a área respectiva. Ora bem, então é assim. No caso dos artigos, os artigos é a área mais dinâmica do website, como é óbvio, porque está sempre a existir conteúdo novo e, portanto, claro que, obviamente, é a área mais dinâmica, não é uma área estática. Relativamente aos artigos, a estrutura que se vos apresenta é típica de um blog, portanto não vou sequer falar sobre isso. O que vos vou dizer é o seguinte: o website em si não funciona ou apenas como suporte ao canal no YouTube, que era a lógica que estava subjacente ao antigo website. Neste não é essa a lógica. Embora também funcione em simbiose com o canal no YouTube, porque também existem artigos que têm a ver com, e que são, digamos, suporte aos vídeos do canal no YouTube, e, portanto, existe esta simbiose, mas também existem artigos que são artigos originais, que não têm nada a ver com vídeos publicados no YouTube, e esta é a área de artigos. Se quiserem, inclusivamente, saber mais sobre o porquê do nome Extrasfera
e até da própria imagem. Inclusivamente existe um artigo no website que vos explica tudo isso e, portanto, que eu aqui não vou obviamente referir, porque senão nunca mais acabava, não é? Muito bem. Então, vamos para a outra grande área, e nesta área vamos nos deter um pouco mais. A área de extras e suporte. Pois, como o nome indica, é exatamente isso que consta dessa área. São extras e é uma área de suporte de ajuda. Nesta área existem basicamente 3 páginas. Uma é de suporte claramente, que é a página de downloads, e que, já agora, funciona muito estreitamente com os artigos, com a área de artigos. Porquê? Porque sempre que um artigo tiver material para descarga, obviamente que vai remeter para a página de downloads. Okay? E mais, e se um artigo for ele próprio, servir ele próprio de suporte a um vídeo no canal do YouTube, e se ele também tiver uma descarga associada, então significa que essa descarga é ela própria material de suporte ao vídeo no YouTube. E vão existir vários vídeos que vão ter descargas associadas. Ok? Tudo feito nesta lógica. Muito bem. Portanto, e isto é a página de downloads, onde podem de facto encontrar downloads que tenham a ver, que sejam suporte a vídeos no YouTube, como acabei de vos dizer, mas que também valham por si próprios. Ou seja, podem estar associados a artigos que não têm nada a ver com nenhum vídeo publicado no canal. E, portanto, são downloads que, enfim, são de suporte, claro que sim, são material de suporte, mas não têm nada a ver com vídeos, com conteúdo publicado no YouTube. Muito bem, esta é a página de downloads. Outra página, e essa eu recomendo-vos que consultem, seja das primeiras a verem, é a página Explorador. Na página Explorador, basicamente o que tem é um mapa do website, mas está num formato interessante, porque é assim, eu escolhi 2 vias de vos apresentar isto, que surgem em simultâneo, surgem na mesma página. A primeira via é uma via gráfica, ou seja, uma via visual. Vocês têm uma espécie de um clipart. Nesse clipart estão as várias áreas do website. Porquê? Porque há pessoas que funcionam muito na base visual e cuja memória visual e até a percepção visual é sempre muito mais, para elas é sempre muito mais importante, dá melhores resultados, ok? E porque aquelas pessoas que têm uma melhor memória visual, obviamente que vão tirar partido de algo assim, não é? Mas também há pessoas que preferem uma abordagem mais descritiva, mais detalhada e, portanto, essa abordagem também existe logo abaixo dessa própria imagem que aparece lá, ok? Portanto, mas na página Explorador vocês vão ficar a conhecer perfeitamente os cantos à casa e perceber como é que tudo se estrutura no website. Depois tem uma outra página, que é uma página de ajuda, e na página de ajuda vocês têm uma série de tópicos de ajuda, tem uma coluna à direita que tem uma série de tópicos de ajuda, mas também tem outras coisas, como por exemplo a política de privacidade ou a política de cookies, que de resto também são acessíveis no rodapé de qualquer página do website, portanto, enfim. E têm uma outra coisa que não deixa de ser importante, eu sei que muitas vezes as pessoas não pensam muito nisto, mas não deixa de ser importante, que é no final dessa coluna tem 3 botões dedicados, digamos, à gestão dos vossos consentimentos ou não consentimentos relativamente a cookies. Okay? E, portanto, é importante isto e deixo-vos isto aqui bem marcado para que saibam que em todas as páginas de ajuda isso está lá presente e, portanto, vocês podem utilizar essa ferramenta para gerir os vossos consentimentos. Se deram consentimento a algo e agora querem revogar o consentimento, podem fazê-lo. Se não deram consentimento e agora querem dar, podem fazê-lo. Ok? Devo dizer-vos uma coisa. Se vocês não consentirem a maior parte dos cookies funcionais, o website vai-vos aparecer de uma forma muito estranha, com desformatações, não conseguem ver vídeos nos próprios artigos. É assim, para que vocês consigam ver o website como de facto ele foi feito, criado e desenhado, vocês têm de selecionar, têm de dar o OK aos cookies funcionais. Dentro dos cookies funcionais, existem alguns que eu não daria OK, que têm a ver com o Double Click Net.
Porque a DoubleClickNet, que é gerida pela Google, destina-se apenas, tem como finalidade apenas publicidade e, portanto, não é necessário, esses cookies não são necessários para o bom funcionamento do website, ok? Os outros sim, os outros são, porque senão, de facto, o website vai ficar truncado relativamente a uma série de recursos mas, obviamente, se vocês privilegiarem acima de tudo a vossa privacidade, obviamente que então aí provavelmente não darão o ok a nenhum destes cookies. Mas também vos digo que se for esse o caso, também se calhar não veem vídeos no YouTube, porque só o próprio facto de verem vídeos no YouTube, de estarem a ver este vídeo, já implicou que vocês aceitassem os cookies que vão ter no fundo que aceitar no website, ou se calhar até mais, não sei, talvez não, mas pelo menos aqueles que terão que aceitar no website, pois aqui também no YouTube também os aceitarão certamente. Bom, mas isto já sou eu a dizer, teriam de ler as políticas de privacidade também do YouTube, ou da Google neste caso, porque o YouTube faz parte da Google. Muito bem, então é assim. À parte desta área, vocês no mega menu de extras e suporte têm ainda o quê? Têm ainda uns links para recursos, mas que vão ligar a, digamos, sites externos à Extrasfera. Não tem nada a ver com a Extrasfera. O que sucede é que todos estes links, todos estes recursos, têm um aspecto em comum. É que todos eles têm a ver com criação de conteúdos. São recursos que são necessários, alguns até essenciais, para quem pretende fazer a criação de conteúdos. E, por conseguinte, eles existem no mega menu e só aí. Depois, então vamos à última parte de que vos quero falar. E que é uma área que está, digamos, é uma sub-área, que está dentro da área extras e suporte, e que é a galeria. A galeria é, porventura, aquilo que talvez mais tenha a ver comigo. E porquê? Trata-se de uma galeria de fotografia. Todas as fotografias que vocês vão ver lá são tiradas por mim, e esta área, no fundo, que é composta por 5 salas e uma ala. Portanto, das 5 salas, 3 são salas principais, 2 são salas temáticas, digamos assim. Esta galeria pretende, no fundo, ilustrar o quê? O meu percurso também, essa é a parte interessante da galeria, ilustrar o meu percurso na fotografia digital. Eu digo na fotografia digital porquê? Porque eu já fazia fotografia antes de existirem câmaras digitais. Portanto, em filme, que lá está, não é? Mas, quando surgem as primeiras câmaras digitais, as coisas mudaram bastante. É claro que eu, como muita gente, entrei nesse comboio, não é? Mas eu não sabia rigorosamente nada sobre o assunto. Por exemplo, edição de fotografia, nada, estava a zeros, não é? Como toda a gente, na realidade, ou muita gente, estava completamente a zeros. Portanto, não tinha bases, não tinha conhecimentos. E, portanto, comecei a adquirir tudo a partir daí. Logicamente que isso depois se vai vendo no percurso. O efeito dessa aprendizagem, não é? É uma curva de aprendizagem, como qualquer outra, e que depois também vai tendo resultados e vai sendo visível, digamos, no conteúdo que foi produzido, neste caso fotografia. Ora bem, então é assim, as 3 salas principais de que vos falo são a sala Esmeralda, a sala Safira e a sala Rubi. Cada uma destas salas pretende ilustrar um período, digamos assim, do meu percurso no âmbito da fotografia digital, como vos disse. A sala Esmeralda é a primeira e, portanto, pretende ilustrar a primeira fase. Na sala Esmeralda, a maior parte das fotos foram tiradas, vou-vos já dizer, eu já nem sei exatamente qual foi a câmara que tirou cada uma delas, mas eu tinha 2 câmaras na altura, uma era uma PowerShot e outra era uma CyberShot. Ambas tinham, só para terem noção, porque isto foi mesmo no início, ambas tinham menos de 2 megapixels, ou megapixels, de resolução. Ok? Portanto, as fotos produzidas eram necessariamente pequenas. E as fotos que vocês vão ver na sala Esmeralda são todas elas bem pequenas. Seja como for, eu coloco lá aquilo que tinha na altura e com o framing até que fiz na altura,
para que vocês vejam. Reparem que na galeria não está tudo o que é fotografia que eu tenha tirado. Está uma seleção de fotografias, porque colocar tudo o que eu tirei, o que eu fiz em termos de fotografia era impossível. Demorava, sei lá, enfim, não interessa. É uma seleção. Mas devo-vos dizer que essa seleção não foi feita com um intuito, digamos assim, cosmético. Ou seja, eu não tive como intuito escolher as melhores fotografias de cada altura. Não. Eu escolhi fotografias. E algumas são boas e outras nem tanto. E isto acontece em todas as 3 salas. Portanto, há umas que correram bem, outras correram pior, mas é sempre assim e continua a ser assim e há de continuar, certamente. Porque é assim mesmo. É claro que nós, à medida que vamos tendo mais experiência, não é? A nossa taxa de sucesso, isto vale para este caso como para tudo e mais alguma coisa na vida, a nossa taxa de sucesso vai aumentando, como é óbvio. Mas de vez em quando não deixam de existir assim uns flops, como é lógico, não é? Mas eu não pretendi, digamos, mascarar as coisas e aquilo que eu coloquei na galeria foi realmente de tudo, um pouco. E porquê? Porque é sempre interessante ver o que corre melhor e o que corre pior, para fazermos também o contraste e para vermos a evolução das coisas, não é? Bom, então, relativamente à sala Safira, que é a sala que vem a seguir, a sala Safira ilustra uma altura já posterior, digamos, àquela primeira fase. Eu diria que a sala Safira começa mais ou menos quando eu compro a minha Nikon D200 e a maior parte das fotos tiradas, a maior parte das fotos que constam na sala Safira foram tiradas com a D200. Essa altura foi uma altura muito importante para mim, porque foi uma altura muito dinâmica, onde eu comecei a aprender imensas técnicas, nomeadamente a nível de edição, e isso vê-se, começa a ser notório, e onde eu comecei a incorporar, digamos assim, novas técnicas fotográficas, como por exemplo o HDR. Digamos, a altura cronológica que é retratada na sala Safira tem muito a ver com HDR. Okay? E a maior parte, talvez a maior parte das fotos em HDR que eu tenho estão na sala Safira. Depois a sala Rubi é a sala, digamos, mais recente, tem fotos minhas mais recentes, portanto já é uma sala talvez mais pacífica em termos de... não teve tanta ebulição em termos de incorporação de técnicas e, enfim, e métodos e tudo mais. Mas, portanto, é algo que foi talvez uma altura que começou com a compra da minha Nikon D850. A maior parte das fotos lá também são tiradas por esta câmara, embora eu não possa dizer que sejam todas, não são todas, porque eu não faço, digamos, eu não separo as salas de acordo com as câmaras, não é? Mas se eu tiver de definir marcos que no fundo... acabam por estabelecer limites entre estas fases, talvez os marcos sejam até as próprias câmaras, porque trouxeram novas funcionalidades, novas potencialidades, novas possibilidades, e também as próprias lentes, obviamente, como é lógico. Essas aí até é mais importante do que as próprias câmaras, mas enfim. Bom, depois temos então 2 salas que são salas temáticas, e estas salas uma delas é a sala Panoramas e a outra é a sala Lumografia. Na sala Panoramas, o nome diz tudo, o que vem lá são fotos panorâmicas. Portanto, várias fotos, podem ser várias fotos na horizontal, podem ser várias fotos na vertical e podem ser várias fotos em matriz, quer na vertical como na horizontal. Mas são tudo panoramas. Depois na sala Lumografia, existe, inclusivamente até na área de ajuda, uma secção que vos dá a conhecer tudo o que tem a ver com lumografia. Para quem não sabe o que é lumografia, vão ficar a saber sem problemas. E se entrarem até na sala Lumografia, tem lá um link para essa página. Portanto, quem quiser saber mais sobre lumografia, está à vontade. Muito resumidamente, eu posso-vos dizer o seguinte. A lumografia é uma situação muito estranha na fotografia. Porque trata de fotografias que têm erros horríveis. Erros que as inutilizam. Vamos por aí. Como é que começa a lumografia e porquê o nome lumografia? Então é assim, tudo começou já há uns bons anos atrás com uma empresa que era na altura soviética, porque ainda existia a União Soviética, e essa empresa fabricava câmaras fotográficas, só que eram câmaras de baixo custo.
Essa empresa chamava-se Lomo. Ela ainda existe, é uma empresa de São Petersburgo, ela faz inclusivamente, hoje em dia, faz material médico, salvo erro, endoscópios e coisas desse género, mas que são mais direcionados para o mercado russo. Na altura, começaram a fabricar estas câmaras, que eram câmaras baratíssimas, baratas, muito baratas, mas que era uma treta, porque aquilo tinha uma construção horrível, deixava entrar luz por onde não devia entrar luz, e essa luz acabava por incidir no filme e, portanto, criar efeitos completamente loucos. Claro que, quando se ia revelar as fotos, aquilo havia para lá coisas estranhas, não é? Pelo meio. Essa empresa, como digo, o nome é Lomo, e daí lumografia. Ora bem, como é que começa a lumografia em si? Começa com um grupo de pessoas que se apercebeu destes problemas, mas que pensaram assim, isto se calhar tem potencialidade, porque realmente, quer dizer, em termos fotográficos isto é um desastre, não é? Mas se nós olharmos isto numa perspectiva mais artística, pura e simples, não é? Se calhar isto até é interessante. E começaram, começaram obviamente a desenvolver esta área, e depois isto espalhou-se. E foi uma loucura, acabou por ser uma loucura, e abarcou toda a gente em todo o lado. O mundo inteiro começou a fazer a chamada lumografia, e ainda hoje muita gente faz, e vendem-se câmaras específicas para lumografia. Vejam, não é? Pronto. Bom, mas nesta sala vocês vão ver fotos que foram tiradas pelo iPhone 4, vejam só, há vários anos atrás, com recurso a uma aplicação que mimetizava estes efeitos lumográficos, e fazia-o muitíssimo bem. Obviamente que é mimetizar, mas é perfeitamente válido, porque são muito, muito parecidos com muitas das coisas horríveis que aconteciam com as próprias câmaras. Acontece, porém, que muitas delas são interessantes, e vocês podem ver. É claro que esta é a secção talvez mais pateta da galeria, mas mais goofy, não é? Mas é assim, mas eu acho que é como tudo. Em todo o lado nós temos que ter alguma coisa um bocadinho mais pateta, não é? Senão caímos, digamos, talvez no risco de sermos demasiado sisudos, não é? Portanto, pronto, a galeria tinha que ter uma área mais pateta, e a área mais pateta da galeria é a lumografia. Agora, que me deu imenso gozo fazer tirar essas fotografias, que tirei imenso partido e gostei, adorei, enfim, sem dúvida, quer dizer, sem dúvida, porque fotografava tudo e mais alguma coisa, não havia restrições, aquilo são tudo snapshots. Aliás, cada uma dessas fotografias nem sequer tem direito a uma página específica, vocês só têm este thumbnail, se clicam e abre a fotografia e nada mais. Enfim, é o que é. Portanto, vão lá, vejam, e vale o que vale, mas acaba por ser engraçado, muitas delas são giras. Muito bem, a última coisa que vos quero falar aqui é sobre a ala HDR. E porquê ala e não sala? Então é assim, na ala HDR vocês têm exatamente tudo o que tem fotos em HDR. E quando eu falo HDR, estou a falar, notem, não é naqueles modos que algumas câmaras têm de HDR que criam HDRs simulados. Não, são mesmo HDRs tirados com recurso a várias exposições, ok? E que resultam dessas várias exposições. Tudo o que existe realmente nessa ala são fotos em HDR. Contudo, eu chamei-lhe ala e não sala, porque a lógica que está subjacente a essa área, ou à parte do HDR, é um bocadinho diferente, por exemplo, do que está subjacente à lumografia ou aos panoramas. É que tudo o que existe dentro da ala HDR também existe nas 3 salas principais, ou seja, todos os HDRs que constam na ala HDR também existem divididos, dependendo de, digamos, cronologicamente de quando foram obtidos, pelas salas Esmeralda, Safira e Rubi. Ok? Acontece que a ala HDR acaba por ser, digamos, uma zona onde agrega tudo o que tem a ver com HDR das 3 salas principais. E, portanto, foi só por isso que eu lhe chamei ala e não sala, porque, de facto, os conteúdos não são exclusivos daquela área da galeria, mas estão repartidos também pelas 3 salas principais. Muito bem, e, no fundo, é isto. Vejam o site, vão ver que gostam. Tudo o que vocês
Enfim, vão ver relativamente a imagem do canal, tudo isto foi criado, ou até a própria intro, tudo isto foi criado com ferramentas da Adobe, já sabem, o logo e tudo mais foi com Illustrator, com a ajuda também de Photoshop, mas pronto. Depois a intro foi com recurso a After Effects, enfim, é o que é. Claro que eu não tive todo o tempo para fazer, enfim, se calhar as coisas mais complexas, mas dentro do tempo que tive, e ainda assim já demorei bastante. Enfim, fiz o que consegui e julgo que inclusivamente ficou algumas coisas até ficaram engraçadas, como vão ver já a seguir, porque a seguir vou então passar para as várias intros que eu espero que gostem, e dou-vos só então uma dicasinha. O detalhe que muda em cada uma delas é este: quando o foguetão sai da esfera, não é? Ele parte a esfera e solta-se um pedaço de vidro. E, portanto, esse pedaço de vidro acaba por embater em alguma coisa sempre diferente. E é isso que vão ver agora a seguir. Espero então que gostem e até ao próximo vídeo.